Voltamos com a nossa programação normal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a remada e como a gente faz para pegar a musculatura alvo, né? E também para não se lesionar, porque às vezes acontece lesão de cotovelo por causa desse movimento. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o movimento das escápulas, que é muito importante para a ativação muscular. Então, o que a gente tem que fazer aqui é abaixar os ombros, né? Deixar eles bem longe das orelhas, para desativar um pouquinho do trapézio superior e ativar mais a dorsal. E depois empurrar uma contra a outra, afastar. Empurrar uma contra a outra, afastar. E tudo isso sem puxar os ombros lá para cima, mantendo o trapézio relaxado e os ombros bem longe das orelhas. Bom, a gente vai começar aqui pelo serrote, que é um movimento que eu uso muito e eu gosto de usar ele com o banco porque traz mais estabilidade para o movimento. Então, quando a gente faz o serrote com o banco, tu vai manter aqui o joelho na linha do quadril e a mão na linha do ombro. O que acontece muito são pessoas fazerem isso, ó. E aí aqui já dificulta muito a postura, né? Porque o joelho está muito perto da mão. Então a gente coloca um pouquinho mais para trás, bumbum empinado, a perna vai estar um pouco mais afastada, tá? Porque também outra coisa, se a perna está aqui perto do banco, tu não tem muito espaço para trazer o teu peso aqui. Então a gente afasta essa perna, bota ela para trás e aí o quadril tem mais espaço para poder manter ali estabilizado e o braço tem mais espaço para fazer o movimento. Eu vou mostrar do outro lado um pouco para vocês, que é importante que quando vocês façam essa posição, esse braço que não está fazendo movimento, ele também vai estar ativo. Então, tu também vai empurrar esse ombro para trás em direção ao teu quadril, não só o outro lado, tá? Agora, voltando aqui para o braço que vai fazer o exercício, então, a gente sabe que o braço que está no banco, ele também está ativo, né? E aí, o braço que vai fazer o exercício, ele vai fazer aquele movimento da escápula que eu falei. Então, ao invés de pensar em puxar o pezinho para ti, tu vai pensar em dar uma cotovelada para trás, movimentando o ombro para cima e para trás, em direção ao teu quadril. Então, a gente tem um movimento de escápula e eu não estou puxando esse dumbbell com a minha mão, eu estou só pensando em dar uma cotovelada para trás. E nisso, a gente também pensa em segurar aqui, imagina que tem uma folha de papel no meio ali da tua axila, e tu quer segurar essa folha, tu não quer que ela caia. E com isso, com esse pequeno detalhe de segurar a folha de papel, vocês já estão ativando bastante a dorsal de vocês. E aí, movimentando a escápula, a gente tem um pouco mais do meio das costas. Quando a gente passa aquela remada curvada, serrote, do banco para o chão, sem usar o banco embaixo da perna, a gente está aumentando um pouquinho só da instabilidade. Então, a perna da frente, que estaria no banco, vai ficar flexionada, braço continua a mesma coisa, estendido, empurrando o banco, e a outra perna continua também a mesma coisa para trás, tá? Aqui a gente tem que usar um pouquinho mais do abdômen, por causa da instabilidade, mas o movimento continua o mesmo. Então, tu continua puxando o pezinho lá pro quadril, como se quisesse guardar ele no bolso, segurando a folha de papel ali embaixo da axila e dando a cotovelada para trás. Já quando a gente passa para uma remada curvada, a gente vai usar ainda mais o core agora, porque a gente não tem mais o banco para usar como sustentação. Para a remada curvada, com 2 halteres, né, o que a gente vai fazer é semiflexionar o joelho, bem pouquinho, empurrar o quadril lá para trás, como se estivesse fazendo um stiff, mais ou menos assim. E a gente pode fazer aqui na posição neutra, posição pronada ou posição supinada, né? Vou mostrar aqui na posição neutra. Vocês vão puxar o pezinho lá em direção ao quadril e os cotovelos apontam para o teto. Vou tentar mostrar um pouquinho aqui de frente para talvez vocês verem. Um erro muito comum é puxar o peso para si
e esquecer de ativar totalmente a dorsal, né? Então, tu vê que o cotovelo, ele vai lá para fora. E quando a gente faz o movimento correto, o cotovelo, ele vai para cima, para trás, para o teto e não para fora. Aqui o mesmo movimento vai ser remada pronada, palma da mão para baixo, sempre pensando em dar uma cotovelada para trás, apesar do braço estar mais aberto agora. Geralmente a pegada pronada a gente pega um pouquinho mais da parte de cima das costas, não tanto a dorsal. Já na pegada supinada, o cotovelo vai voltar a ficar próximo do tronco e a gente vai ter uma ativação um pouquinho maior de bíceps por estar com essa palma da mão para cima. Mas mesmo assim, nunca pensa em puxar o peso pro peito de vocês, tá? Vocês vão pensar em dar uma cotovelada para trás e o peso vai seguir a gravidade. Aqui a mesma coisa acontece quando a gente está fazendo o gorila, né, com o kettlebell. Um kettlebell vai servir de apoio, enquanto tu puxa o outro para o teu quadril. Geralmente a gente faz alternado, o gorila traz um pouco mais de dinamicidade para o movimento, né? E a gente nunca faz assim, sem tocar o chão, porque aí não teria muita aplicabilidade no treino de costas, seria mais mesmo para treinar o teu core, né? E a gente teria que pegar um peso um pouquinho mais leve por causa dessa mudança de direção alternada. Mesmo movimento na lateral, o cotovelo sempre pertinho do tronco, puxando o kettlebell lá na altura da costela ou da barriga. Mesma coisa vai ser com a barra, né? A gente vai segurar aqui com um dedão de distância do quadril, semiflexionar o joelho, quadril lá para trás, mantém a coluna neutra e puxou. Como a gente tem aqui a pegada pronada, a gente acaba usando mais a parte de cima das costas, não só ali a dorsal. Um pouquinho da visão lateral. É bem importante também que em todos esses movimentos vocês mantenham a coluna de vocês neutra. O que eu quero dizer com a coluna neutra é que vocês vão manter a lordose, cifose e lordose. Então, não é para fazer o movimento olhando para cima, olhando para o espelho, né? Ou ficar muito tempo se olhando lá no espelho, se o espelho estiver de lado. Dá uma olhadinha nas primeiras repetições, tá tudo certo? Olho para frente, mantém a coluna neutra. E a mesmíssima coisa vai acontecer se vocês estiverem executando uma remada baixa ou uma remada na polia, né? Geralmente os pés ficam apoiados à frente, né? Tenta manter o joelho flexionado porque a maioria das pessoas tem encurtamento da cadeia posterior, então se tiver com a perna totalmente estendida assim, já vai curvar a lombar, não vai conseguir manter a postura, né? Quando a gente flexiona um pouquinho, a gente consegue manter a postura lá. Vai pegar a manopla, trouxe até a altura do umbigo aqui, sempre pensando em empurrar os cotovelos para trás, peito para fora, ombro para trás, junta as duas escápulas lá. Imagina que tem uma laranja aqui no meio da escápula e tu quer fazer um suco, quer espremer aquela laranja. Então a gente vai trazer peito para fora, ombros longe da orelha e para trás, e sempre pensando em cotovelada, não pensa na mão. Então é isso, gente. Hoje eu trouxe mais um vídeo de um exercício que é muito utilizado, é um exercício natural e muitos alunos têm dificuldade, né? Ou às vezes não consegue sentir qual é o músculo-alvo, o que está acontecendo, às vezes se lesiona por não estar sabendo exatamente onde colocar a força. E se vocês tiverem mais sugestões, podem me mandar que eu vou gravar os vídeos. Eu tenho gravado alguns vídeos de movimentos que eu percebi nesses anos de consultoria online que os alunos têm dificuldade, mas se tem algum exercício que vocês estão tendo dificuldade e vocês quiserem que eu grave, é só falar que eu gravo e posto aqui para vocês.